Ontem, na igreja aqui em Canelinha, eu citei como base um texto de um profeta na Bíblia chamado Jeremias. E hoje nós vamos de Jeremias mais uma vez. Jeremias era chamado de profeta chorão, né? Profeta das lágrimas. Há quem diga, né, que Deus ama os chorões, né? A palavra Jeremias significa o Senhor exalta, né? Ou no hebraico também, Jeová ou Javé estabelece, né? Aquele que coloca fundamentos ou aquele que envia. Então, esse era Jeremias, né? Jeremias conhece. Eu sou Jeremias, então, eu para chorar. Para chorar é facinho? Qualquer coisa. Se eu ver uma pessoa chorando ali no filme, eu já choro. Há muito tempo atrás, Deus me deu uma palavra. Eu não sei, né? Deve ter algum significado, alguma coisa, né? Não, o choro normalmente é uma característica de pessoas quebrantadas, né? E a Bíblia diz que há um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Eu me emociono muito com os problemas das pessoas, entendeu? Eu pego pra mim aquilo ali e já. Eu entro, parece que no. Isso é empatia, sensibilidade, né? Tem pessoas que vê alguém sofrendo do lado dela e a pessoa não derrama uma lágrima, né? Porque a pessoa tem aquela característica, né? E já tem outros que... Eu, por exemplo, nós estamos cuidando da minha sogra, né? A minha sogra, ela está doente, ela sofreu uma cirurgia para remover o aneurisma e foi cortado a cabeça dela fora. E ela hoje sofre de demência e é uma pessoa que está num quadro assim muito delicado. E a gente trouxe ela para morar na minha casa, né? Ela e meu sogro. Então, eu confesso que tem dia que só de olhar para ela, aquilo já corta o meu coração, né? Eu tenho que às vezes até evitar de ficar olhando, porque se eu ficar olhando muito tempo, aquilo para mim não faz bem, porque se eu tivesse poder, né, para tirar com a mão, né? Mas tem coisas que só realmente um milagre de Deus. Porque ela passou por uma cirurgia onde a cabeça dela foi cerrada, fora. Né? Uma cirurgia que ela poderia ter falecido. Então hoje, perante a medicina, o cérebro dela já não é mais um cérebro normal como o nosso. Né? Então, um caso desse, para minha sogra, que ela precisa só um milagre, realmente. Né? Nós cremos que Deus pode fazer. Né? Mas enquanto Ele não faz, é difícil, né? É uma situação difícil. Que nos comove, né? Então tem pessoas que assim são mais quebrantadas, são mais chorosas, né? Outros são mais durões, né? Cada um Deus fez de um jeito, né? E há quem diga que Deus ama os chorões, né? E eu uma vez, há muito tempo atrás, Deus me deu uma palavra, né? Que o choro antecede o milagre. Né? Há uma passagem na Bíblia que fala de um homem que tinha morrido, o nome dele era Lázaro, né? E diz que Jesus, quando ficou sabendo, quando se aproximou do local onde ele tinha sido sepultado, a Bíblia diz que Jesus chorou. Né? Diz que Jesus chorou. É uma das poucas passagens na Bíblia, né, que a gente vai ver que Jesus chorou. Isso mostra que Jesus, ele era como a gente. Né? Ele tinha sentimentos. Ele se fez homem. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de um homem comum. Né? E como na qualidade de homem comum, como qualquer um de nós, ele podia sentir frio, sentir calor, sentir fome, sentir tristeza, desânimo, medo, e sentir tudo que o ser humano sente. E por que ele se submeteu a isso? Né? Para poder entender. Embora que ele era Deus, mas ele quis se colocar no nosso lugar. Ele quis tomar o nosso lugar. Né? Literalmente. Ele sentiu medo, né? Uma das partes que ele sentiu medo foi a hora que ele falou se pudesse tirar aquele... O cálice. O cálice, antes de ir para a cruz, não é isso? Isso, exatamente. Ele pediu, né? Mas se for da tua vontade. Quando estava se aproximando da hora que Jesus ia ser preso, né? E ia começar todo o processo de crucificação dele.
ele foi até um jardim chamado Jardim do Getsemane, e ele orou a Deus e ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feito como eu quero, mas seja feito como tu queres. Naquele momento ali a Bíblia diz que ele chegou a suar gotas de sangue. Por quê? Porque ele sabia o que vinha pela frente. Né? Imagina uma pessoa chegar a suar gotas de sangue. É isso. Cientificamente, esse fenômeno é chamado, se eu não me engano, de hematidrose. Né? É raríssimo, mas ele existe, é real. Né? Já outras pessoas suaram mas sangue. Isso não vem de uma doença, vem de um, sei lá... Normalmente esse fenômeno acontece em casos de um estresse muito profundo. Eu imaginei um estresse, uma coisa, imagina uma pessoa tá... Eu escutei saber o que vai acontecer, né? Eu escutei um depoimento de um cantor brasileiro chamado Juliano Som. Ele é líder de uma banda chamada Livres para Adorar. Há uma ministração dele que ele conta a experiência. Eu não sei se a pessoa era parente dele, mas é com o olhinho puxado, assim, ele é meio que descendente de coreano, né? Tem o olhinho assim puxado, né? Que nem o japonês, né? E ele fala que ele conheceu uma pessoa que ela nasceu com uma particularidade que a anestesia não pegava no corpo dessa pessoa. A anestesia não pegava nela. E essa pessoa precisava se submeter a uma cirurgia de alto risco, uma cirurgia dificultosa. E como a anestesia não pegava no corpo dele, ele precisou fazer a cirurgia sem anestesia. Nossa, e ele conta nesse relato, né, que a pessoa chegou ao ponto de suar gotas de sangue durante a cirurgia. Porque ela não tinha como, a anestesia não pegava no corpo dela, então não tinha como aliviar a dor. Então ela precisou passar todo aquele processo, sentindo a dor, né? Não sei se é ali do bisturi, né? O que é. Então, eu morri antes da cirurgia já. Então esse fenômeno, se eu não me engano, chama hematidrose. Ele é real, ele existe. Né? Isso não é brincadeira não. E Jesus passou por isso. Tamanho a agonia, o medo, o estresse, a angústia que ele enfrentou por saber que a hora dele estava se aproximando. E que fizeram, botaram ele, né? Nós hoje... Oi? Perdão? Aquela dor que ele sentiu, prego e coisa lá, imagina a dor sem nada. Uma dor mesmo, é estresse que tu tava, vai a 1000 graus, né? Naquela época, a morte de cruz era considerada uma das mortes mais horrendas que existia, né? Era algo muito sofrido, né? A pessoa ia morrendo aos poucos, ia agonizando, né? Por falta. Muitas delas morriam por asfixia, né? Por falta de ar. Porque depois de ficar um certo tempo ali, naquela posição, pregado na cruz ali, o pulmão ia comprimindo até a pessoa não ter mais ar para respirar. Então muitos delas morriam de asfixia mesmo, por falta de ar. Não conseguia respirar mais. Daí tu vai morrendo aos poucos, daí furo, vai pingando, sangrando, vai perdendo sangue. É terrível, né? E Jesus fez tudo isso, passou por tudo isso, por cada um de nós, né? por causa dos nossos pecados. Né? Por causa dos nossos pecados. Então, ninguém amou como ele, né? Ninguém amou como ele. Ninguém se compara a Jesus, né? Por isso que a gente está aqui, né? A minha esposa, eu falei para ela, eu estou indo em Cananinha, onde é que tu vai? Eu vou ministrar na célula de novo! Porque é quase todo dia, né? Praticamente todo dia eu estou pregando em algum lugar, né? E aí dá para ficar um pouquinho com a gente, né? já ficaram comigo ontem, já bastante, né? E tenho investido bastante tempo da minha família, então isso o capeta não pode cobrar de mim, né? Ontem a gente passou a tarde toda juntos, né? Então eu tenho investido bastante tempo neles. Mas é que assim, família é assim, né? Eles querem a gente o tempo todo, né? Glórias a Deus. Mas eu queria deixar aqui né? Se a gente parasse por aqui, já deu uma pregação, né? Mas eu queria deixar esse texto de Jeremias, Jeremias capítulo 29, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: Pois eu sei os planos que tenho para vocês,
diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Amém? Amém. Vou fazer uma oração. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor está aqui conosco desde o início. O Senhor realmente é um Deus Emanuel, que nunca nos abandona, que nunca nos desampara, que está sempre conosco todos os dias, a todo instante, a todo momento. Mas nesse momento, Pai, quando nós vamos continuar compartilhando a Tua palavra, eu quero te pedir uma unção especial, uma sabedoria especial, uma graça especial para poder transmitir o que o Senhor deseja comunicar conosco nessa noite. Fica à vontade, Espírito Santo, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. O profeta Jeremias aqui, o profeta chorão, né? Acho que eu não terminei meu raciocínio, é que o choro antecede o milagre. Estava falando, né, que Jesus chorou na morte de um homem chamado Lázaro, que era um amigo dele, e depois do choro aconteceu um milagre, porque Jesus orou e aquele homem ressuscitou. Né? Então o choro, muitas vezes, na nossa vida, ele antecede uma estação de milagres. Né? A Bíblia diz, né, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então, e os que semeiam com lágrimas, diz a Bíblia, com alegria colherão. Então, normalmente o choro antecede algo muito bom que vai acontecer. Né? Então, Deus nunca permite que alguém fique chorando para sempre. Tem momentos de choro, tem momentos de dor. A vida não é feita só de momentos de alegria. Né? Sinto muito falar a verdade, né? Que tem pregadores que omitem a verdade. Nós só pregamos a verdade. Mas, quem está chorando hoje, se estiver no caminho de Jesus, firme com Ele, pode ter certeza, ali na frente você vai ter muito motivo para sorrir. Né? Porque Ele nunca vai permitir que você fique chorando sempre, né? Ou para sempre. Nessa palavra de Jeremias, do profeta Jeremias, ele deixa uma promessa tremenda. Ele fala que Deus tem planos para cada um de nós. E não são planos comuns, são planos de paz. Planos que vão nos dar um futuro, uma esperança. Planos de nos fazer prosperar. Amados, enquanto a gente ainda não conhece a Deus, enquanto a gente vive lá no mundão, distante de Deus, sem conhecer Ele, sem se preocupar em se aproximar dEle, é muito comum que nós venhamos criar o hábito de fazer planos para nós. Construir planos. Eu vou fazer um plano, eu quero ser um médico bem-sucedido, um dentista bem-sucedido, eu quero ser um empresário, eu quero ser um dono de um grande restaurante, né, Nunes? De um mega super restaurante. Eu quero abrir o meu comércio, eu quero abrir a minha lanchonetezinha, ou eu quero ser o melhor funcionário na empresa que eu vou trabalhar, né? Eu quero adquirir um carrinho, eu quero adquirir uma casinha, construir. Então nós fazemos planos, né? É inerente do ser humano, é comum do ser humano fazer planos. E eu aprendi há muito tempo atrás que uma pessoa que não faz planos, uma pessoa que parou de sonhar, essa pessoa é alguém que está enferma, espiritualmente falando. Uma pessoa que não sonha mais, o diabo conseguiu, com certeza, paralisar aquela vida. Uma pessoa que não tem mais sonhos, imagina, você acordar todos os dias sem ter nenhum tipo de plano, sonho, ambição. Não falo de ambição carnal, ambição material, não é isso, mas ambições saudáveis. Né? Sonhar e poder fazer uma viagem. Eu e minha esposa temos um quadro de sonhos na nossa casa. E ali no nosso quadro de sonhos, a metade do quadro é praticamente viagens. A gente sonha em poder ir a Israel, lá conhecer, imagina, andar nas ruas onde Jesus andou. Imagina, poder andar no lugar onde ele andou, conhecer cidades onde ele fez milagres. É um sonho. Né? A minha esposa ama os coreanos. Ela ama o pessoal de olhinho puxado. Então a gente sonha um dia poder ir conhecer a Coreia. A Coreia do Sul. Coreia do Sul. Vamos deixar claro, né? A maior igreja do mundo hoje fica na Coreia do Sul. Né? A igreja que era do reverendo Paul Yu-Shu, faleceu, acho que foi ano passado, o começo desse ano, não me lembro bem agora.
Então, a maior igreja do mundo. Então, imagina, se Deus me der a graça de ir à Coreia, eu vou querer conhecer. Né? Então, a gente tem esses sonhos. Né? Eu tenho sonho, por exemplo, de conhecer o Coliseu, né? Lá em Roma, onde os cristãos eram levados para ser triturados, né? Por bestas feras. Né? Existe então, lá ainda? Tem. É só tu vê na televisão, né? Partes, né? Não está inteiro, mas o Coliseu existe. Né? Existe, está lá. Né? Então, poder pisar o pé nesses lugares onde a Bíblia fala que eles existiram e muitos deles ainda existem, isso é maravilhoso. Né? Então, são sonhos. E são sonhos saudáveis. Né? A gente crê num Deus que é bom. Né? A Bíblia diz que Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então, Deus que é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Então, nós temos esses sonhos, né? Que são sonhos saudáveis. E sonhar em poder ter o teu carro próprio, tua casa própria, não tem nada de errado também. Agora, claro, nós que estamos mais tempo na caminhada, a gente aprendeu que tão importante quanto ter sonhos como esse que eu acabei de citar, é importante sonhar os sonhos espirituais. Né? E esses sonhos espirituais é do que eu quero falar nessa noite. Nós fazemos planos. E Deus permite a gente fazer planos. Deus permite a gente ter os nossos sonhos. Mas Ele já tem um plano para nós. É isso que o profeta Jeremias está querendo dizer aqui. Está querendo nos lembrar nessa noite. Deus tem um plano para cada um de nós. O salmista Davi, no Salmo de número 139, Davi foi um dos maiores reis de toda a história de Israel. No Salmo de número 139, o rei Davi, ele vai dizer: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles havia ainda. Olha só. Antes mesmo dele nascer, todos os dias de vida dele, Deus já tinha planejado. Deus já tinha um plano. Assim como é com Davi, como foi com Davi, Deus tem um plano para cada um de nós. Só que o que acontece? Muitas pessoas, estas que nós falamos no começo, que não se importam em conhecer a Deus, que não se importam de se aproximar de Deus, que não se importam de conhecer esses planos que Ele tem para nós, vão vivendo uma vida, né, como dizia aquela letra da música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Vai vivendo uma vida de qualquer maneira. Vai vivendo uma vida querendo a todo instante e a todo tempo realizar só os seus planos pessoais, os seus desejos e as suas ambições pessoais. Não se importa em saber qual o plano que Deus tem para a vida delas. Esses sonhos que eu citei meus, por exemplo, sonhos de ir a Israel, por exemplo, de conhecer o Coliseu em Roma, de ir até a Coreia, eu creio de todo o meu coração que são sonhos que o próprio Deus plantou no meu coração. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é que opera o querer e Ele opera o efetuar. E são sonhos que estão ligados né, ao propósito que Deus tem para a minha vida. Né? Então, quando eu me aproximo de Deus, Ele começa a me dar sonhos que vêm dEle mesmo. Aí já não são mais necessariamente os meus, agora já são os sonhos dEle. Por quê? Porque Ele tem sonhos para nós, Ele tem planos para nós. Os sonhos do Senhor já estão no plano dEle, né? Amém, exatamente. Então, Deus quer nos lembrar nessa noite que Ele tem planos para nós. Ele já tem um futuro todo desenhado para nós. E se eu continuar nessa caminhada, de se aproximar cada vez mais, de buscar cada vez mais, de querer saber, Ele vai revelar para nós quais são os planos que Ele tem para nós. E só que assim, Deus não revela tudo num dia só. Por quê? Porque nossa estrutura
emocional, psíquica, física, espiritual, na maioria das vezes não está preparada para saber tudo que Deus tem para nós. Né? Por N motivos, Deus não revela tudo. Ele vai revelando conta-gotas. À medida que a gente vai se aproximando, à medida que a gente vai buscando, à medida que a gente vai perseverando, ele vai ampliando. Né? Até para a gente não se tornar altivo, para a gente não se tornar soberbo, não se tornar prepotente. Porque dependendo do plano que Deus tem para a nossa vida, a gente pode achar que a gente é o cara. Né? Tem um personagem na Bíblia chamado São Paulo, que a Bíblia diz que Deus deu para ele visões, revelações de coisas tão grandiosas. Deus mostrou para ele um pouco do plano que Deus tinha para a vida dele. E Deus deu algumas visões para ele tão grandiosas que ele chega a dizer que ele não podia revelar, porque era algo muito grande. Né? E Deus chegou ao ponto de colocar um espinho na carne, na vida dele, para ele não ficar orgulhoso, por causa do tamanho da revelação daquilo que Deus havia mostrado para ele. Olha só. Então assim acontece com a gente também. Deus não pode mostrar tudo para a gente da noite para o dia, porque a gente não tem estrutura. A gente pode deixar daqui a pouco. Né? Então Deus sabe o que faz. Ou nós ficar louco. Ou ficar doido, né? Porque daí tu imagina, tu te dá todo o conhecimento que ele tem para nós, o que vai acontecer amanhã eu já estou sabendo. Aí o cara fica, não tem uma estrutura, eu acho, mental. Eu aprendi uma frase: excesso de futuro gera ansiedade, excesso de passado gera depressão. Então, a pessoa que fica o tempo todo pensando no passado, olhando para trás, lembrando das coisas que já se foram, essa pessoa ela vai viver triste, abatida, deprimida. E a pessoa que está o tempo todo preocupada demais com o futuro, ela vive ansiosa. Então, o projeto de Deus é viver o hoje. Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Eu tenho que viver o hoje. O futuro pertence a Deus, o passado já se foi. Não tem como mexer no passado. Né? Então, excesso de futuro não é bom. E Deus, sabendo disso, que excesso de futuro não é bom, Ele vai revelando os planos dele para nós aos poucos. Né? Cada dia é um dia, né? Cada dia, um dia de cada vez, né? Mas aqui nessa passagem, ele faz questão de deixar escrito, ele fez questão de deixar escrito que esses planos que ele tem para nós são planos de paz. Não são planos de mal, não são planos ruins, são planos bons, que vai nos dar um futuro de esperança. Já deixou uma deixa, ó. Os planos são bons, tá? Amém? Então, eu vou parar por aqui. Nosso projeto aqui é 1 hora de célula, né? E essa é a mensagem que eu queria deixar para nós nessa noite. Deus tem planos para a nossa vida. E nós precisamos confiar, precisamos acreditar, precisamos permanecer, não desistir jamais dele, né? Porque à medida que o tempo vai passando, ele vai começar a descortinar cada vez mais pedaços desses planos, desse plano que ele tem para nós. O plano de se realizar, ele depende de nós, né? Depende da gente. Depende de nós. Se a gente não tomar nenhuma atitude, ficar parado. Eu preciso, em primeiro lugar, me render. Né? Deus espera, e nós vamos fazer uma oração aqui agora. Deus espera que a gente possa se render e dizer: Deus, cumpra em mim os teus planos. Porque às vezes muitos de nós somos teimosos. A gente quer viver o nosso plano, quer viver o nosso sonho. E às vezes tem alguns planos humanos que não estão ligados com os planos de Deus. Aí é que a gente chama de dar murro em faca, né? Aí você fica lá dando murro em faca, se arrebenta todinho, se machuca todinho. Por quê? Porque você está querendo uma coisa que Deus não quer te dar. Então eu preciso orar e pedir a Deus: Senhor, quais são os teus planos para mim? Mostra o que tu tens para mim. Quais são os teus sonhos? Quais são os teus planos? Eu quero viver os teus planos para a minha vida. E pode ter certeza que os planos deles é bem melhor que o nosso. Infinitamente. Se a gente acha que o nosso é bom, o dele é muito mais. A Bíblia diz que a vontade dele para nós, a Bíblia diz que a vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável. Tudo que ele espera é que eu possa oferecer a minha vida a ele como sacrifício vivo, né? Me render totalmente e dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer. Seja feito, como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando eu faço essa oração
consciente, Sim. porque muitos fazem essa oração da boca para fora. Nem sabe o que está falando. É como uma reza, algo decorado, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa os nossos pecados, como nós temos perdoado aquilo que não tem ofendido, não diz amém. Né? A pessoa nem sabe o que falou. Nem sabe o que falou. Né? Ela acabou de dizer, ó, perdoa as minhas ofensas como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Será que tem perdoado mesmo? Né? Então, nessa parte da oração do Pai Nosso, ele diz, né? Ele ensina, seja feita a tua vontade. Ou seja, seja feito os teus planos. Cumpre em mim os teus planos e não os meus. Por quê? Porque os planos dele são melhores. A vontade dele é melhor. Semana passada nós estávamos falando um negócio assim parecido. Daí, de nós, ser humano, de chegar a perdoar uma pessoa, né? Perdoar a pessoa. Aí disse nós... Não. Como é que é? Eu fico de mal contigo, não converso, mas não vou te perdoar. Entendeu? Só que nós, ser humano, nunca chegamos assim, dar um abraço, de falar assim, eu te perdoo. Perdoa de coração, né? O verdadeiro perdão, ele tem que ter atitudes, né? Tem atitudes. De tempos em tempos, Deus me direciona e me leva a alguns lugares onde eu encontro pessoas que já me traíram, me ofenderam, me magoaram, né? E hoje eu consigo entrar nesses lugares, conversar com essas pessoas, me relacionar com elas, normal, tranquilo. O passado ficou para trás. Não entendeu? Vem nada não tem nada, nenhum sentimento de ódio, vingança, rancor, entendeu? Nada disso. Agora, enquanto a gente não perdoa de verdade, a tendência é que a pessoa não quer nem se aproximar. Né? Então, claro, sobre o assunto do perdão, a gente ensina o seguinte: perdão é decisão. Num primeiro momento, dependendo da gravidade da ofensa, você não tem vontade de se aproximar. Você quer mesmo se afastar da pessoa e muitas vezes tem até sentimentos ruins em relação àquela pessoa. Isso é normal. Né? Só que, como eu aprendi que perdão é uma decisão, eu não preciso sentir vontade de perdoar, porque ninguém sente vontade de perdoar. O que eu faço? Eu dobro o meu joelho e eu digo: Senhor, em nome de Jesus, porque está escrito na tua palavra que é a tua vontade que eu perdoe, em nome de Jesus eu libero perdão para essa pessoa agora. Eu faço isso com a minha boca. Em nome de Jesus eu libero perdão para essa pessoa. Eu solto ela no mundo espiritual, porque perdoar é soltar, é liberar. Eu libero ela agora, eu declaro ela perdoada e eu me esvazio de todo sentimento ruim. Ódio, rancor, amargura, ressentimento, raiva, dor, cólera, sentimento de vingança. Eu me esvazio de toda essa sujeira e eu te peço, Senhor, limpa o meu coração e enche o meu coração de amor por essa pessoa. É assim que eu faço, quando a coisa é grave, né? Sim. Enche o meu coração de amor. Aí sabe o que vai acontecer? Num primeiro momento, você continua ainda com o coração machucado. Mas no mundo espiritual, aquela pessoa já foi perdoada. Já está perdoado. No mundo espiritual, ela já foi perdoada. Agora o que vai acontecer? A partir daquela oração, Deus vai começar a curar o teu coração para providenciar o momento do reencontro. Até que você vai reencontrar aquela pessoa e quando você reencontrar ela, você já vai estar com o coração curado. Entendeu? Mas o primeiro passo é falar com a boca. Eu libero perdão. Isso é uma decisão. Eu não preciso sentir nada. Porque ninguém sente vontade de perdoar quando a ofensa é grave. Mas em primeira instância eu tenho que ter essa atitude. E aí do restante Deus vai trabalhando. E chega um ponto que daqui a pouco todas aquelas pessoas já viraram tudo amigo de novo e o passado ficou para trás e você começa a aprender que tudo fazia parte de um propósito e Deus está querendo gerar cicatrizes em nós, né? Que a pessoa que tem cicatrizes, ela já não sente mais tanta dor assim quando acontece uma ofensa, uma traição, alguma coisa nesse sentido, porque você já está cicatrizado. Aí você já começa a tirar meio que de letra, entendeu? Fica mais parecido com Jesus. Amém? Vamos orar? Nem vou dar a mão que eu estou meio resfriado, né? Mas eu quero orar então para que os planos de Jesus possam se cumprir nas nossas vidas. Amém? Amém. Quantos querem viver os planos de Deus? Amém. Amém?
Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a alcançar, experimentar e viver os teus planos, Pai. Nós abrimos mão nessa noite dos nossos planos, dos nossos sonhos pessoais, das nossas vontades pessoais que não estão em linha com o teu coração e com a tua palavra. E te pedimos, Pai, que o Senhor faça cumprir os teus planos em nossas vidas. Queremos experimentar, Pai, a tua boa, perfeita e agradável vontade. Continua dando mais sonhos, que sejam sonhos teus para as nossas vidas, Pai. Porque são estes os sonhos que nós queremos viver. Os teus sonhos, porque eles são mais altos do que os nossos. Os teus caminhos não são os nossos caminhos, nem os teus pensamentos são os nossos pensamentos. Esses são mais altos e são estes que nós queremos viver, Pai. Em nome de Jesus. Faz-nos andar, Pai, nos lugares altos, altaneiramente, como o Senhor declarou ao profeta Abacuque, Pai. Nesses lugares onde nós estejamos e sejamos capazes de alcançar todos os teus projetos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, viu? Obrigado. Em nome de Jesus.